para a gente poder entender, né, operações financeiras de modo geral, nós vamos usar aqui, né, e é muito usado em finanças e em matemática financeira, o esquema de uma operação que caracteriza o que a gente chama de fluxo de caixa. Isso aqui é uma forma, eu diria, esquemática de você poder entender o que está acontecendo numa determinada operação financeira. E aqui eu estou representando a situação geral, né? E a ideia é a seguinte, quer dizer, você tem uma linha, essa linha horizontal, né, ela indica o tempo decorrido. Né? Quer dizer, para uma situação específica, você vai saber, olha, um ano, um mês, você de repente pode dividir isso em períodos. Né? As setinhas para baixo, elas indicam que você está pagando. Né? Isso aqui é como se fosse uma conta. Tá? Imagine a conta no banco que você tem. É uma conta teórica. E nessa conta, quer dizer, está saindo dinheiro quando a setinha está para baixo. Tá? É como se estivesse tirando o dinheiro da conta para realizar um pagamento. Está saindo o dinheiro da conta. Tá? E a gente chama isso de uma operação de débito dessa conta. Tá? Então, essa conta está sendo debitada, né, desse valor específico aí que foi definido e que essa setinha indica isso. Do outro lado, a gente tem uma setinha para cima. Essa setinha para cima, ela indica um recebimento. Essa conta ela está sendo creditada, está adicionando valor a essa conta. Então, setas para cima, recebimento, quer dizer, crédito. Né? Setas para baixo, débito, né, o pagamento, né, e aqui a gente tem o tempo decorrido. Então, operações até complexas, elas podem ser representadas por esse diagrama e facilita, né, por esse esqueminha aí, você enxergar aquilo que está acontecendo. Aqui um exemplo, né? Então você tem uma operação aqui que no momento inicial essa conta está sendo debitada aí de 80, depois de um ano debitada novamente de 100, né? Você está tirando, né, 80, tirando 100 dessa conta, aí passou 2 anos, você teve uma entrada, né, um recebimento, um crédito, né, de 150, né, e nesse espaço de um ano, mais ou menos no meio, aí você teve mais um débito de 80, e aí no final você tem novamente um crédito de 70. Então isso aqui genericamente está mostrando para você pode ter muitas situações. Então, nessa operação, quer dizer, o que a gente está pensando aqui? Né? Quer dizer, isso do ponto de vista do aluno. Nós vamos ver que nós temos 2 pontos de vista nessa operação. O ponto de vista do aluno que está emprestando dinheiro e o ponto de vista do professor. Tá? Então, do ponto de vista do aluno, o que está acontecendo com essa conta dele, essa conta teórica dele? Quer dizer, a hora que ele está me pagando aí os R$1.000, né, quer dizer, fazendo empréstimo, transferindo os R$1.000, o que está acontecendo com a conta dele? Está sendo debitada de R$1.000. Tá? E aí, daqui a um ano, né, lembra, a gente tem ali a nossa nota promissória, né, vamos supor que a gente utilizou de fato a nota promissória para formalizar essa operação. Mas aí o que vai acontecer daqui a um ano? Aí ele vai chegar para mim e falar, estou com a nota promissória aqui, vamos trocar a nota de valor a ser recebido, que nós combinamos. Então nós vamos discutir isso daqui a pouco aí. Mas daqui a um ano, então, ele vai me dar essa nota, né? E aí eu vou pagar, eventualmente, o valor prometido e vou rasgar essa nota. Acabou a operação. Tá? E nesse momento o que vai acontecer? Quer dizer, esse valor que ele recebeu pela nota promissória vai ser creditado na conta dele. Tá? Agora perceba que tem uma nuance aqui. Quer dizer, será que de fato você vai conseguir fazer essa conversão da nota para dinheiro daqui a um ano? Quer dizer, pode acontecer uma série de coisas.
Né? Quer dizer, essa nota promissória ela não é dinheiro, de fato. Ela simplesmente é um instrumento que pode ser transformado em dinheiro. Quer dizer, se tudo correr bem, você não vai ter problema. Você vai vir, eu vou te pagar aí aquilo que foi tratado e encerrou a operação. Né? Então, é importante você entender isso, né? Quer dizer, dentro do esquema que a gente está colocando. Né? Então, aqui o prazo, né? O valor que está sendo debitado aí da sua conta, né? O valor que está sendo prometido, que você potencialmente vai receber lá na frente. Até eu estou colocando essa interrogação aí porque há, eventualmente, uma potencial dúvida aí, né? Se você vai ocorrer ou não. Então, em operações de crédito, né? Isso vai estar muito relacionado exatamente com a questão do risco, né? Envolvido aí com relação ao instrumento aí que você está utilizando, que nós vamos explorar um pouquinho daqui a pouco. Isso acaba sendo muito importante. Vamos então introduzir agora a noção de valor presente e valor futuro, até para a gente indicar, né, dentro dessa operação aí, né, quer dizer, conceitos aí que acabam sendo bem centrais em matemática financeira. Né? Esse valor que será recebido lá na frente, potencialmente, a gente chama de valor futuro. E aqui na nossa representação, nós vamos usar as letras VF, de valor futuro. É para indicar que alguma coisa vai ser que está sendo recebida lá na frente. E essa operação é muito simples, ela só tem um potencial recebimento futuro. Nós vamos ver que existem operações muito mais complicadas. Você tem vários recebimentos futuros que vão estar distribuídos aí em momentos no tempo diferentes, né, para frente. E aquilo que está ocorrendo no momento presente, né, hoje, né, vamos supor que a gente vai realmente realizar essa operação hoje, os R$1.000 aí a gente está chamando de valor presente. E veja que esse valor presente é muito importante a gente entender, que é algo muito concreto. Você não tem muita dúvida, a operação está sendo realizada hoje, isso é um valor que aquela pessoa que está emprestando o dinheiro, ela de fato, ela concordou em se desfazer de R$1.000 para ficar com um papel que representa uma promessa de pagamento. Tá? Então veja que isso, quer dizer, em finanças, é muito central essa noção de valor presente. Né? Nós vamos depois calcular o valor presente até de situações muito mais complicadas. Né? Agora, o interessante dele é que você tem, quer dizer, um valor muito, né, bem, diria, determinado, bem fácil de ser entendido, quer dizer, que envolve, em geral, quer dizer, dinheiro, né, que é fácil de ser avaliado, né, que você pode converter esse dinheiro em produtos e serviços, quer dizer, não há muita dúvida, né, do que representa o valor presente aí dentro de uma operação. Né? Então, o que nós vamos aí discutir conceitos que envolvem o valor presente e o valor futuro. Né? Até para a gente poder indicar essa operação ou representar essa operação, às vezes de uma forma um pouco mais fácil, a gente indicar o que está acontecendo com a operação de uma forma eventualmente mais fácil. Então, nesse caso aqui, o valor presente está definido, né? Nós definimos, é 1.000, e esse valor futuro nós ainda vamos combinar, nós ainda vamos definir o que seria razoável para a gente utilizar como valor futuro aí. Bom, do mesmo jeito que eu coloquei aquele esquema com o fluxo de caixa do ponto de vista do aluno, também eu poderia fazer a mesma coisa do ponto de vista meu, do professor. Tá? Então veja que a mesma operação ela pode ser enxergada de duas formas. Né? Se você tem duas partes na operação, como esse caso aqui, a pessoa que está emprestando, a pessoa que está recebendo dinheiro, nós vamos ter dois potenciais esquemas aí do fluxo de caixa. O do aluno, que a gente já viu, né, essa aqui de cima, e o do professor. Então veja, aquilo que está saindo da conta do aluno, aqueles R$1.000, é aquilo que está entrando na minha conta do professor. Os R$1.000. Então por isso que do aluno está saindo, do professor está aumentando, está
conta está sendo creditada. E o que vai acontecer lá na frente? Quer dizer, idealmente, quer dizer, se o professor de fato, né, se eu for pagar de fato essa promessa de pagamento, essa nota promissória, o que vai acontecer? Quer dizer, vai sair da minha conta o valor prometido e vai entrar na conta aí do aluno, né, do investidor, esse mesmo valor prometido. Então, é interessante que, veja, a mesma operação ela pode sempre ser enxergada de duas formas, né, e equivalente. Né, porque a situação do investidor é o espelho da situação do devedor. Aí. A gente chama até, quer dizer, essa pessoa aí que está investindo, nesse caso aí, o credor da operação, porque ele é que, no fundo, vai ter que eventualmente esperar para receber, né, o valor prometido lá na frente. Né? Aquelas pessoas que devem muito dinheiro, né, tem uma fila de credores, né, que está querendo receber, né, aqueles valores aí prometidos aí, tem várias operações. Né? Então o credor, né, identificado aí nesse caso aí como aluno, e o devedor aqui como professor. Então são todos conceitos aí que são importantes você saber, né, dentro de várias operações. Mas essa ideia, né, de você ter várias maneiras de enxergar a mesma operação, e uma operação de duas partes você vai ter pelo menos não, vou ter exatamente duas maneiras de enxergar, é algo que tem que ter muito presente aí para efeito aí de você entender aí operações financeiras. Bom, vamos introduzir a noção de juro. Né? Então, até para a gente poder até discutir essa operação financeira, quer dizer, é conveniente introduzir conceitos aí. E esses conceitos vêm da antiguidade. Tá? Veja, se há uma coisa que sempre existiu, são operações envolvendo empréstimo de dinheiro. Se for lá no Código do Hammurabi, na Babilônia, tá lá, há milênios aí atrás, você já vai ver nesse código aí, que era um conjunto de leis, né, que você tem a tradução disso, é disponível, você tem uma série aí de artigos aí desse código que tratam de operações financeiras de um modo geral. Então isso aí já existia, mais de 3.000 anos atrás. Existia inclusive regulado no Código Romano. Existia isso porque se há uma coisa que sempre existiu foi essa questão de pessoas que precisam, né, de dinheiro, e pessoas que têm dinheiro e que podem investir, e você precisa aí, eventualmente, de uma forma de caracterizar essa operação. Então essa noção de juro, ela sempre existiu. Né? Então o que é a ideia do juro? Então, vamos supor o seguinte, como é que a gente define o juro aqui? Então nós temos o valor futuro e temos o valor presente aí nessa operação que a gente está discutindo. Né? Então, a primeira coisa que a gente calcularia seria o seguinte, qual que é a relação entre o valor futuro e o valor presente? Nós vamos dividir o valor futuro pelo valor presente, né? E nós vamos chamar esse valor, né, que é a razão do valor futuro pelo valor presente, esse valor nós vamos tentar representar por 1 mais J. Nós vamos ver exemplos aí para ficar mais claro para você daqui a pouco. Tá? E esse J que vai aparecer ali é exatamente, né, nós vamos ver daqui a pouco, a taxa de juros. Tá? Então vamos supor que valor futuro seja o dobro do valor presente. Ou seja, o que você vai receber lá na frente é 2 vezes aquilo que você tem como valor presente hoje. Tá? Então, qual que seria o valor de J? Quanto que seria? Então, 1 mais J tem que ser igual a 2. Então, J vai ser 1. Tá? Esse 1, nós vamos ver, corresponde a 100%. Tá? Por exemplo, isso aí vai ficar claro. Tá? Essa mesma expressão, ela pode ser reescrita, né? Se eu trocar, né, o 1 mais J pelo VP, ou seja, eu multiplicar os 2 termos ali daquela expressão da esquerda por VP, tá? E dividir
os dois termos por 1 mais j, o que vai acontecer? Eu vou chegar a essa expressão aqui, que é uma forma alternativa de eu relacionar o VP, o VF, o valor futuro, com a taxa de juros. Então, o valor presente vai ser sempre o valor futuro dividido por 1 mais a taxa de juro considerada aí no período, nesse caso, 1 ano. E a terceira maneira que eu posso enxergar essa mesma expressão aqui da esquerda seria eu multiplicar as duas expressões por VP e chegar a essa expressão aqui. O valor futuro é o valor presente vezes 1 mais a taxa de juro, J. Tá? Ok? São 3 maneiras alternativas da gente enxergar, basicamente, a relação entre esses 3 conceitos, né? O valor presente, o valor futuro e a taxa de juro. Tá? Esse termo 1 mais J a gente chama de fator de crescimento. Pode ser até um fator de crescimento que não gere crescimento, como nós vamos ver nos exemplos. Vamos ver exemplos aqui, para ficar mais claro. Tá? Então, eu tenho valor presente 1.000, valor futuro 1.150. Vamos, então, relacionar aí. 1 mais J é 1.150 dividido por 1.000, que vai dar 1,15. Esse 1,15 é 1 mais o nosso J. Então, o J, nesse caso aqui, tem que ser o quê? Tem que ser 0,15, né? Então, isso aqui vai ser 1 mais J é 1 mais 0,15. Ou a gente também expressa dessa forma, 1 mais 15%. Tá? Então, a primeira coisa importante de você entender aí, quando você vê taxas de juros, que ela pode ser expressa aí de 2 formas, né? Ou dessa forma aqui, esse 0,15 aqui, ou nessa forma percentual. E o que significa essa forma percentual? Tá? Então, essa forma percentual, ela significa exatamente, a hora que eu ponho 15 e ponho esse símbolo por cento, significa 15 dividido por 100, matematicamente falando. Tá? Então, 0,15 e 15% são 2 formas de expressar exatamente a mesma coisa. Tá? Então, você poderia, sem nenhum problema, dizer que nessa operação aqui, a taxa de juro que está caracterizando essa operação está sendo de 15%. Em vez do fator de crescimento aqui, 1,15, que é exatamente o valor futuro dividido pelo valor presente, 1.150 dividido pelo 1.000. Tá? E veja que é conveniente você falar em taxa de juro, porque isso aí, como existem no mercado, você tem padrões, né, de operação, de várias operações aí, para cada operação você tem já conhecida a taxa de juros associada, isso acaba sendo conveniente até para você poder definir para uma nova operação que seria uma taxa de juros razoável com base naquilo que se pratica em outras operações. Né? Então, para você não precisar ficar falando sempre em termos de valor presente e valor futuro, às vezes é conveniente numa operação você já falar diretamente na taxa de juro que está envolvida aí nessa determinada operação. Né? Vamos pegar um outro exemplo, até para você ver que essa taxa de juros não necessariamente ela tem que ser sempre positiva. Né? Ou a gente às vezes chama até essa taxa de retorno de um investimento. Né? Esse retorno, que você sempre vai querer que ele seja positivo, se você como investidor, não, pode ser que não seja. Então, pegar uma outra operação aqui, vamos supor que você, que é o investidor aí nessa operação, aí, você, em vez de você emprestar o dinheiro para o professor, você resolve investir esses R$1.000 em ações. Vou comprar ação da Petrobras. Então, você vai se desfazer, né, dos R$1.000, você vai ficar com as ações e vamos ver, suponha que daqui a um ano essas ações elas valeriam aí R$900.
Vamos ver que a bolsa, né, as ações, elas flutuam. Né? Então a pergunta é, qual teria que sido a taxa de juro, né, associada a essa operação? Porque você vai vender as ações daqui a um ano. Tá? Então vamos fazer a mesma conta aqui. 1 mais J, 900 dividido por 1.000 aí. Qual que seria o valor de J aí? O J seria isso aqui menos 1. Então, vamos ver, veja. Vai dar 900 por 1.000, vai dar 0,9. 0,9 é 1 menos 0,10. Tá? O 0,10 o que é? 10%. Duas formas alternativas de eu escrever a mesma taxa. Né? Então, aqui é a taxa de juros. 10 sobre 100, mas só que veja um detalhe, aparece o sinal negativo. Essa taxa de juros nessa operação, se for entender ela como uma taxa de retorno aí, está sendo menos 10%. E que, de repente, pode ser algo que você, como investidor, não gostaria de ter, mas vai ocorrer. É difícil você ter, especialmente naqueles ativos que potencialmente podem ser mais rentáveis, o risco também, eventualmente, é mais alto. Né? Mas isso mostra que você pode ter, claramente, taxas que são também taxas negativas aí. Tá? Então é importante você saber fazer essa conta aqui. Né? Fator de crescimento, quer dizer, você ter na sua cabeça isso aqui, você não vai decorar, já vai entender isso. Você vai praticar isso, tanto que aqui no curso que você vai acabar já raciocinando, né, em termos de taxas de juros. E isso aqui também você pode enxergar esse J como uma taxa de crescimento. Né? Então nós vamos ver que em matemática existe toda uma teoria que mostra aí, quer dizer, o que acontece com processos de crescimento de várias naturezas. Né? Então na próxima aula nós vamos estudar um pouco mais esse aspecto, nós vamos entrar na situação de analisar juros simples, juros compostos, né, e que são formas diferentes, eventualmente, de você ter processo de crescimento e que são relevantes quando você tem mais períodos. Para um período, é isso. Num período, o crescimento aqui foi de menos 10%. No slide anterior, foi um crescimento de mais 15%. Tá? E essa mesma teoria você pode usar para analisar o crescimento de populações nas empresas, para o crescimento das vendas. Essa teoria pode ser usada numa série de áreas diferentes. Essa teoria, nessa análise, né, dos processos de crescimento que nós vamos fazer também aqui. Até para você poder entender melhor a matemática, né, que está por trás desses conceitos. Né?